Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Quadrinhos de Gravata. Me chamo Carlos Colombo e é um prazer tê-los aqui. Esse é o nosso terceiro vídeo do canal e conforme tinha prometido eu vou falar sobre uma revista Bonelli. Mas antes eu gostaria de passar um pouco da minha trajetória como colecionador. Estou gravando o vídeo no mês de abril, tá? E provavelmente nós vamos postar somente no mês de maio, no comecinho de maio. Mas o mês de abril tem um toque especial para mim. Esse mês de abril eu estou completando 25 anos como colecionador. Então eu gostaria de passar um pouquinho da minha trajetória para vocês antes de entrar na resenha em si. Em 1997, eu lembro que eu ia com minha mãe no mercado, fazer as compras com ela, e o mercado ficava dentro do shopping. E no shopping tinha uma lojinha de revista em quadrinhos. E minha mãe sempre incentivou a gente a ler tudo, comprava revista em quadrinhos. E nesse dia de 1997, não vou me lembrar o dia exato no mês de abril, né? Ela me levou na banca e eu me encantei com duas revistas do Tex. A capa me chamaram muita atenção, era um cowboy com uma camisa amarela. Falei, nossa, que diferente. E essas revistas me encantaram muito. Eu vou mostrar para vocês essas duas revistas. A primeira revista é o Tex Coleção 123, onde o Tex desafia o Buffalo Bill. Essa revista me chamou muita atenção. Provavelmente foi o ponto X ali que me chamou a atenção, pela capa. E a segunda é o Tex número 330, da série regular. Esse também tem uma cena bem forte na capa, me chamou atenção. E cheguei em casa, fui ler essas revistas em quadrinhos e fiquei totalmente encantado com essas revistas. Eu não esperava algo assim, principalmente o Tex 330. A história é muito boa, então me encantou demais. A partir dessas duas leituras, fiquei desesperado para comprar tudo que parecia de Tex pela frente. Ia num sebo que tinha em Catanduva também, Catanduva, estado de São Paulo, tá, gente? Era o sebo do seu Walter, comprei mais de 200 Tex lá, ele tinha muito Tex, comprei bastante Tex e sempre fiquei muito louco sempre que aparecia alguma revista do Tex. Minha vida de colecionador começou exatamente com Tex e eu tenho muito a agradecer aos meus pais. Minha mãe sempre incentivou a leitura, sempre comprou para mim, sempre fez esses meus desejos, né? E meu pai sempre me ajudou também. Meu pai fez inclusive uma estante, várias estantes que eu consegui colocar toda a minha coleção lá. Então eu sou muito agradecido a eles, graças a eles que hoje eu consigo falar que realmente eu sou um colecionador, pelo apoio deles. E antes de realmente entrar novamente, fazer mais um adendo aqui, antes de entrar na resenha que eu pretendo, eu acho que seria interessante a gente falar um pouco sobre o Tex, da onde que vem o Tex, qual que é a sua origem. E para poder fazer essa resenha que eu vou passar aqui para vocês e esse histórico do Tex, eu utilizei 3 revistas. Na verdade, livros, né, que foram publicados aqui no Brasil. Vou mostrar para vocês. O primeiro é do João Marim, um colecionador também. Ele entende bastante de Tex, que passa todo um histórico do Tex. Um livro bem interessante. Não vou considerar como revista, quadrinho, porque na verdade é um livro que conta sobre o Tex. E tem também do grande colecionador Adriano Rainho, que inclusive foi considerado por muito tempo o maior colecionador do país. Ele já lançou 2 livros, na verdade, do Tex. Esse é o primeiro, que ele conta uma fase da revista do Tex. E nós temos o segundo. Então, graças a esses livros, eu consegui fazer uma resenha bem simples para vocês, mas só para vocês entrarem no mundo do Tex exatamente. Então, eu agradeço ao Adriano Rainho e o João Marim por esses livros que nos proporcionou conhecer um pouco mais do nosso personagem preferido, né? Bem, pessoal, o Tex ele foi publicado pela primeira vez em 1948, na Itália, ou seja, 3 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. E ele teve como criador gráfico o Aurélio Galepini, que é conhecido por Galep. Ele assina por Galep nas revistas dele, nas capas, e temos também o Giovanni Bonelli, que ele é o roteirista, e foi publicado pela primeira vez, né, conforme eu falei, pela editora Audace. E a editora Audace, ao longo do tempo, teve várias mudanças de nome, até que em 1988 ela teve o nome que hoje nós conhecemos, que é a Sérgio Bonelli Editora. Inclusive a editora Bonelli, como a gente costuma falar, a gente não fala todo esse nome, Sérgio Bonelli Editora, né? A gente fala a Bonelli. E a Bonelli na Itália é tão famosa, que a gente pode comparar com o nosso Maurício de Souza, que é a editora dele no Brasil, e o Walt Disney nos Estados Unidos. Então é uma figura muito importante no mundo todo para os quadrinhos. Então é uma editora que merece respeito e traz muita publicação boa. Não é só de Tex que vive a Bonelli, né? Conforme eu já falei. Tem o Zagor, tem o Dylan Dog, tem o Martin Mystery e vários outros. E quando que chegou o Tex no Brasil?
O Tex no Brasil desembarcou pela primeira vez em 1951, através da revista Júnior. E número Júnior número 28. E ele teve 236 publicações nessa revista Júnior. Ou seja, teve uma vida longa até. Na verdade, o Tex na época, ele era como se fosse um talão de cheque. Eu vou até pôr uma foto aqui para vocês, para mostrar como que era o Tex. Eu tenho alguns aqui, mas está num lugar difícil de pegar agora. Bem, passada essa fase, né, da revista Júnior, o Tex ficou 10 anos sem ser publicado aqui no Brasil e retornou em 1971, através da editora VEC. E passado por algumas casas editoriais, ele passou pela editora Rio Gráfica, passou posteriormente pela editora Globo e atualmente ele se encontra na editora Mitos. A editora Mitos tem publicado muito Tex, tem muitas edições do Tex. Tem o Tex edição ouro, tem o Tex edição histórico, Tex coleção, tem o Tex regular, tem o Almanac Tex, tem diversos tipos de Tex, para todos os tipos de gosto, muitas republicações, mas como a revista Tex é uma revista antiga, então há muitas edições para serem publicadas. Mas um deles me encantou um pouco mais que o outro, e o que eu estou falando é o Tex 330, que eu já mostrei a capa para vocês. É uma história que me encantou demais, que na realidade ela começou pela metade nessa revista. Então eu já peguei o bonde andando, mas mesmo assim me encantou demais. A revista que eu vou ler aqui é O Caçador de Homens. Ela começou, na verdade, no Tex 329. E ela seguiu para o 330, conforme eu mostrei. E ela também atingiu o 331. É poucas páginas do 331, mas ela chegou nessa revista também. Ou seja, ela fez parte de 3 revistas regulares do Tex. Inclusive, esse 331 é uma revista muito boa também. A história é a seguinte, mas não é o nosso foco. E além dessas 3 revistas que eu falei, ela também foi republicada, essa história, de tão boa que é. Ela foi republicada no Tex edição especial de férias, número 9. E também ela foi republicada no Tex coleção, em outras 3 revistas. Na Tex coleção 469, na Tex coleção 470 e na Tex coleção 471, onde ela se encerra. Inclusive, é a capa bem similar, né, da especial de férias, né, com algumas mudanças de cores, de sombra. Então vamos começar a resenha dessa história tão importante na minha vida e uma história muito boa, que vale realmente a pena ser resenhada. Eu nunca vi um canal aqui no YouTube falando dessa história, dessa aventura. Então, creio que eu vou ser o primeiro e espero que vocês gostem dessa resenha e se encantem pelo Tex, assim como eu me encantei. Bem, pessoal, conforme eu falei, a editora Bonelli é uma editora muito grande e muito antiga. Tanto é que passaram vários profissionais pela casa e hoje ela tem muitos profissionais trabalhando na casa. E nessa revista que nós vamos resenhar, que é a 329, nós temos como roteirista o Bozelli, que para mim é o principal roteirista da Bonelli hoje, uma das maiores personalidades ali dentro. E eu gosto muito do Bozelli, particularmente. Inclusive, eu acho que é uma das melhores histórias são dele. As melhores, né? E nós temos como desenhista o Marcelo. E o capista da revista é o Vila. O Vila, que eu acho que depois do Galep, talvez seja o mais famoso capista. Mas nessa edição aqui, pra mim, ele não foi tão feliz. Eu não acho essa uma capa muito bonita. Provavelmente, se eu tivesse ido comprar minhas revistas um mês antes, talvez eu não teria me encantado com essa. Mas, na revista seguinte, que é a que me encantou, ele acertou muito, na minha opinião. Está muito bem desenhada. Então, vamos começar na resenha em si, né, pessoal? O Tex e seu parceiro, Pard, né, que a gente chama, Jack Tigre, que é um índio navarro, estão chegando na cidade de Tulac. Vou mostrar para vocês o Tex e o Jack Tigre, né, para vocês conhecerem. Tex aqui em preto e branco, tá? A revista do Tex é uma revista feita em preto e branco, apesar de se ter algumas edições coloridas, mas o forte dela mesmo é o preto e branco. Esse é o Tex, e do lado nós temos o parceiro dele, o índio navarro, Jack Tigre. E eles se dirigem à cidade de Tulac, né, até uma cantina, onde tem o atendente Thomas. Nessa cantina eles encontram 2 soldados norte-americanos, mas não dão muita bola dos 2 soldados, eles estão mais interessados em seguir viagem e comprar cavalos para partir. Nesse momento, os 2 soldados são atacados por McFin, que mata os 2. O Tex tenta reverter a situação, mas não é possível, né, que a ação é muito rápida. E Tex fica revoltado com a situação, quer entender por que McFin matou os 2 soldados. Inclusive queria prendê-lo.
Mas McPhee, na verdade, conta que ele está agindo a comando do próprio governo dos Estados Unidos, já que os dois soldados, eles são desertores, então não poderiam estar ali, tinham que ser presos ou mortos. E Tex não permite que o McPhee leve o corpo dos soldados, porque na verdade o McPhee, ele é um caçador de recompensas, né? Então ele tem que levar a comprovação que pegou os soldados, mas Tex não permite que eles levem os corpos. Então o McPhee fica revoltado, tudo, mas vai embora, porque já conhece Tex, sabe como Tex é capaz, né? E vai embora. E Tex pergunta ao Thomas o que aconteceu, por que houve aquilo, e Thomas confidencia que na realidade uma companhia inteira do governo dos Estados Unidos desertou, que era a companhia comandada pelo sargento Terence. Então a companhia toda desertou. Então o Tex fica abismado com essa situação, quer entender por que aconteceu isso, porque não é normal ter um desertor, dois, é normal, mas uma companhia inteira, que é mais de 40 homens, é algo muito anormal no exército americano. Tex busca descobrir o que aconteceu na verdade, por que essa companhia desertou. Então Tex segue a viagem, né? Vai atrás do sargento Terence para descobrir o que aconteceu. E no meio do caminho ele descobre um soldado sendo torturado pelos capangas do McPhee. E é o soldado novo aqui. Vou mostrar para vocês a foto dele aqui sendo torturado, que eu acho interessante a imagem. Temos aqui o soldado novo aqui, né? E o pessoal do fim. Vou chamar de fim, é mais fácil para nós do que falar o nome inteiro dele, né, pessoal? Então ele está sendo torturado, né, pelos capangas do fim, e Tex intervém, consegue soltar Novak e conversa com ele, tenta entender o que está acontecendo realmente. E Novak conta tudo o que aconteceu na verdade, o motivo da deserção de toda a companhia. Nesse momento nós descobrimos a real razão, né, da deserção de tantos homens no exército americano. A razão é que esses soldados estavam alocados num quartel comandado pelo Major Gregg. Major Gregg era uma pessoa extremamente severa, muito rígida. Inclusive, esses homens, como ficavam muito na fronteira ali com o México, bem afastado da civilização, muitos deles se casaram com índias, na verdade, né? E sua família ficavam ao redor do quartel, a não ser os oficiais que ficavam dentro do quartel. Eram índios da tribo Wavapais. Desculpa a pronúncia, pessoal, não sei pronunciar o nome dessa tribo, é uma tribo que não é muito falada na revista Tex, diferente de outras tribos como Navarro, Apache, Comanche. Essa tribo é pouco citada, então eu não consegui aprender ainda direito a pronúncia. Mas voltando, então a família desses soldados eram índias, na verdade, então eles tinham filhos, e com a vinda do Major Gregg, ele determina que todos os índios saiam do forte, né? E as que estão ao redor também, ou seja, ele pede que mude a tribo dos índios a uma distância considerável ali do forte. E além disso, ele é extremamente rigoroso, inclusive chegando à morte de um dos soldados, que ficou alguns dias sem água e sem comida por ter atrasado para voltar para o quartel. Então, o sargento Terence, cansado dessa situação, decide desertar, e a sua companhia inteira deserta junto com ele. Alguns que não tinham família indígena nem nada decidem ir embora, e outros seguem ele. Então Tex, sabendo de tudo que aconteceu, né, e deseja protegê-los, contar realmente ao governo dos Estados Unidos o que aconteceu para eles desertarem desse modo. Então o Novak leva o Tex e o Jack Tigre aonde está o sargento, e eles estão na verdade numa montanha, no topo de uma montanha. Então lá eles conversam, trocam informações, e nesse momento a montanha é cercada por Finn e pelo Major Gregg. Inclusive foi o Major que está pagando pelo Finn para poder atacar todo o sargento, prendê-los e principalmente matá-los. Então eles cercam a montanha para impedir a fuga deles. E é nesse momento que nós temos uma das cenas mais espetacular para mim. Tex tem a brilhante ideia de descer todas as pessoas pela montanha através de uma corda até um riacho. Um lugar que está pouco protegido, porque é muito difícil passar, porque tem muitas crianças, muitas mulheres, então dificulta uma fuga por ali. Então Tex acaba eliminando os vigias que estão ali no riacho e desce as pessoas por ali, escondido do Major e do Finn. Vou mostrar para vocês a cena, que é uma cena para mim muito interessante. Aqui nós vamos ver as mulheres indígenas descendo pela montanha com os seus filhos no colo.
Tá vendo a corda, pessoal? Então é uma cena bem interessante. Antes dela, desceram os homens, né? Pra fazer a proteção, alguns homens, né? E depois desceram as mulheres. Então é uma cena muito interessante na minha visão. Só que, ao mesmo tempo que eles desceram, o Major Greg teve uma ideia. Major e o Finn. Eles iam implantar um capanga, né, para subir até a montanha e resgatar o filho do sargento, que é indígena. Que com o filho do sargento, eles tinham uma peça na mão ali para poder trocar, pedir a rendição de todos. Porém, chegando lá, ele viu que todos já desceram e recomeça toda a perseguição, né? E nesse inteirinho a gente tem muita batalha, muito tiroteio. Vou mostrar algumas cenas aqui para vocês também de tiroteio que eu acho muito interessante aqui para vocês terem uma noção como que é as cenas de tiroteio do Tex. E nós temos o Jack Tigre aqui atirando, né? Vocês estão vendo que a qualidade é muito boa do desenho. E o Jack Tigre e o Tex ficam um pouco para trás para poder segurar um pouco do ataque do McFinn. Tentam fazer uma pista falsa, né, para eles seguirem, só que nem todos seguem essa pista falsa. E uma parte realmente foge junto com o sargento. Passado algum tempo, eles alcançam, né, o sargento Terrence e acabam sequestrando a esposa dele para poder trocá-la, exatamente com a ideia de trocar pelo filho, para rendição. Mas nesse caso eles acabam sequestrando a esposa do sargento Terrence para poder fazer com que ele se entregue e certamente matar todo mundo, porque na verdade o Major Greg não engoliu essa deserção do seu pessoal. Para ele foi uma desonra. Então ele não aceita isso. E nesse momento surge novamente o Tex e o Jack Tigre. E a esposa do Sargento Terrence foi também torturada. A gente tem uma cena de tortura aqui também. Vou mostrar a esposa deles para vocês verem. Aqui, ó, a esposa do Sargento Terrence. E eu acho que eu também não mostrei o sargento, né, para vocês. Seria interessante vocês conhecerem o sargento e o major, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Nós temos o major aqui, o Major Greg, tá? E o sargento aqui. Então nesse inteirinho começa uma nova batalha. Do Tex, o Jack Tigre, né? E o major, o sargento, todos eles brigando ali. E eu vou parar por aqui. Eu não vou falar o final dessa aventura pra vocês. Que eu não gosto muito de spoiler, eu gosto de fazer a resenha, contei uma boa parte da história, mas eu paro por aqui para vocês ficarem com aquele gostinho de querer ler essa revista, que é uma revista muito interessante realmente. Eu pretendo inclusive fazer novas resenhas do Tex, que o Tex para mim é o meu preferido aqui da minha coleção. Inclusive no próximo vídeo eu tô com a intenção de mostrar minha gibiteca aqui para vocês. Minha gibiteca hoje tem 6.300 quadrinhos mais ou menos e mais uns 300, 400 livros. Então eu pretendo mostrar para vocês conhecê-los. Eu espero que tenham gostado da resenha, que divulguem o canal, curtam por gentileza, compartilhem e quem não é inscrito, se inscreva. Um abraço a todos e até a próxima.